Boa noite. Aqui estamos nós de novo, muito felizes por sinal. Aliás, se tem uma coisa que aqui a gente tem muita felicidade. Sem dúvida. Não isso é? aí. Então, estamos aqui em mais um episódio, lembrando então da nossa série. Então, a série é Excelência Operacional, que tem temporadas. Temporada qual que é? Gestão. Ó, tô fazendo aqui chamada oral. Chamada oral, hein? Temporada Gestão, que tem episódios. Nós fizemos o episódio 0, que foi onde tudo começou, num bate-papo legal. Depois a gente fez o episódio 1, que a gente falou de Gestão de projetos. gestão de projetos. Episódio 2, a gente falou de liderança Liderança e inteligência artificial. e inteligência artificial. E hoje nós vamos falar de qualidade. Exato. Então, a gente está numa crescente. Eu acho que a ideia é trazer uma crescente, porque o que nós queremos deixar para o público? A gente quer deixar insights e a gente quer deixar elementos para que, após assistir um episódio desse ou alguns episódios desses, que essas ideias comecem a fazer sentido e que as pessoas comecem a buscar nos lugares certos conhecimento que possa agregar nas suas carreiras. Então, essa é a ideia e por isso essa construção, né, que a gente está montando. E aí, estou aqui novamente com os meus amigos. Então, hoje, aliás, eu comentei com o meu sócio que vocês dois vão ter que me aguentar durante essa temporada toda. Então, vocês falaram no episódio 0 que vão me aguentar, então vocês vão ter que me aguentar a temporada toda. E aí, eu comecei convidando e agora é convocação. E é assim que vai funcionar. Tudo bem por aí? Tamo aí, né? Tamo aí, né? Tamo aí, depois dessa intimada. Depois da dessa, intimada. Não tem nem como falar, não. Então, os meus amigos que vão ficar comigo a temporada toda, eu posso até trazer mais gente aqui, ó, mas que vocês vão estar aí, vocês vão. Então, Fabiano, prazer ter você aqui. Muito obrigado, Nosso mais uma especialistão em transformação digital. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. William, nosso especialistão em gestão de projetos. Obrigada por estar aqui. Obrigada por você aguentar pelo as minhas convite, por brincadeiras. tudo. E então vamos lá, a gente vai começar aí o bate-papo, misturando um pouco de qualidade, um pouco de gestão de projeto, o que isso interfere na carreira, por que a gente está falando disso agora. Então, quer que eu pergunte alguma coisa? Vocês querem trazer? Bate-papo, senão dá a impressão que é entrevista. Não, pode começar. Eu acho que é importante a gente falar de qualidade dentro de projetos, Tá. né? Então, se tiver uma dúvida aí, uma pergunta que você queira fazer... Eu acho que do ponto de vista como consultoria, a qualidade, ela às vezes é interessante como que um projeto entregue com qualidade, ele já começa a garantir um segundo projeto. Legal. Porque se a gente faz ali, né, faz por fazer, faz sem se preocupar, né, é uma venda única. E uma coisa que eu sempre passo pro time é assim, a gente está em busca de parceria. Uhum. Então, eu lembro que quando a gente fechou, né, um segundo contrato, um contrato grande dentro da empresa, eu fiz questão de agradecer o time que estava trabalhando naquele projeto, porque foi a atuação deles naquele projeto que viabilizou o projeto maior. Bem legal, Fabiano. Ó, Uma boa você trouxe um outro gancho aqui que eu não tinha nem pensado, mas eu acho que faz todo sentido. Quando a gente faz com qualidade, e para fazer com qualidade tem que ter metodologia, depois você fala um pouco, tá? Porque qualidade pela qualidade, qualidade porque eu quero, qualidade porque eu acho que não é. Eu gosto. Ou porque eu gosto. Assim, né? Para mim funciona, né? É qualidade para mim, mas não é para você, e pode não ser para o cliente, então por isso que a gente usa a metodologia, mas eu já passo a bola para você. Você falou que a qualidade de um projeto traz o próximo projeto. A qualidade de um projeto, fazendo aqui um pouco trocadilho com as tuas palavras, além de trazer um próximo projeto, quando a gente olha do ponto de vista da consultoria, que é o que somos, eu acho que traz o próximo passo na carreira, inclusive. Sem dúvida. Então, e quando a gente fala de projeto, às vezes as pessoas pensam assim, mas o que é projeto? Para mim, projeto é tudo. Tudo que eu faço, para mim, é um projeto. Então, se eu for pintar essa parede aqui agora,
E olha que eu pinto parede também, tá? Se eu for pintar essa parede aqui agora, para mim isso é um projeto. E aí eu faço com o planejamento, eu paro, eu penso aonde que eu vou, que recursos que eu tenho, quando que eu vou entregar. Isso, para mim, pintar esta parede, e olha que eu não sou pintora de parede, é um projeto. Então, tudo que a gente faz, se a gente colocar como sendo um projeto e não como sendo uma tarefa, já sai diferente. Se fizer como projeto e trazer metodologia, e eu quero que você explique um pouco como que a gente mistura isso, vem qualidade. Se somos consultores e entregamos com qualidade, pode vir outro trabalho. Exato. Se eu estou dentro de uma empresa e eu vivi a vida dentro da indústria, toda vez que eu entreguei com qualidade, eu consegui dar um salto. Então, William, traz um pouco essa questão de metodologia e como que a metodologia de gestão de projeto pode interferir nessa linha de raciocínio. Processo de qualidade. Vamos começar, acho que, do exemplo que você deu agora. Uma pintura de uma parede. Né? Como que eu posso fazer um trabalho como esse, tendo uma visão de projeto e qualidade envolvido? Desde o princípio, onde eu dimensiono bem as ferramentas que eu vou estar trabalhando. Então, o pincel, o rolo que eu vou comprar, uma qualidade boa. A tinta que eu vou usar, se ela é uma tinta de boa qualidade ou não é uma tinta de boa qualidade. Aí o pessoal fala assim, não, pintar é só colocar tinta na parede, né? Quantas vezes a gente já ouviu essa expressão? E não é bem assim. A preparação, o fundo que você dá na parede para poder colocar a tinta de cobertura... Tampar o buraquinho lá do prego, preguinho, lá do quadro. Se é um gesso, o fundo que você dá no gesso ali para preparar para receber a tinta. E muitas vezes essa preparação leva mais tempo do que a Gasta execução. mais tempo que a execução da pintura em si. Deve levar, inclusive. É aquilo que a gente fala, né? Um bom projeto, ele nasce de um bom planejamento, né? Não existe execução sem um bom planejamento. E posso fazer um parênteses? Brasileiro é bom em planejamento? Não, infelizmente... Só ver a quantidade de imposto de renda entregue na véspera da Não fala assim que eu não entreguei o meu ainda. Olha lá, pronto. Isso já magoei. Pronto, já tem 2 assuntos que não podemos tocar. Aquele que não vamos nem trazer, senão eu fico nervosa. E esse assunto aí que já magoei. Volta você, porque ele tá me magoando. É uma característica muito do povo japonês, né? A gente vê muito o japonês ali planejando as atividades antes de executar. E é um povo que consegue se reconstruir muito rapidamente. Perante tragédias, problemas e situações, eles conseguem se sobressair com uma qualidade diferente. Então, eu costumo dizer que as metodologias de projeto, independente de qual fase do projeto a gente vai utilizá-las, elas servem como um parâmetro e uma base para os resultados que a gente espera, né? Eu acho que essa frase é muito importante. Essa frase eu li num livro e é extremamente importante você ter bom planejamento, bons objetivos, metas traçadas, para que o seu resultado seja com qualidade. Se você não tem, né, um bom planejamento, não tem um objetivo definido ali daquele projeto e não delimita os limites máximos e mínimos que cada ação sua ali vai ter, a chance de você entregar fora das expectativas, da satisfação do cliente, do resultado esperado é muito grande. Então, o que você, na minha opinião, tem que gastar mais tempo no planejamento. É aquela história, né, William? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. E aí, às vezes, se a gente está falando enquanto consultor e está levando alguma coisa para o cliente, às vezes a gente chega todo alegrinho achando que o cliente vai ficar feliz e não vai, porque ele não estava esperando isso. E como nós não setamos, e planejamento é muito setar expectativas, né? Sempre. A gente vive isso no dia a dia, né? A gente passou por uma reunião agora recente com o cliente, onde setar a expectativa para o cliente é extremamente importante para que ele esteja sempre alinhado com a evolução do trabalho. Falamos isso na reunião de projeto hoje. Falamos isso hoje. Então, são exemplos que, na prática, exercem grande resultado. Então, não tem outro caminho. O caminho está lá, está escrito nos livros, nas indicações. Então, quem tem realmente interesse e entende que isso parte de um princípio de organização, vai entender que o planejamento é primordial. E
muitas empresas, gente, não estou falando só dos nossos deslizes de alguns momentos, não, que a gente também erra, mas muitas empresas pecam nesse planejamento e têm grandes prejuízos. Grandes prejuízos. Grandes prejuízos. E às vezes encaram como custo, né? Ele quer, não, vamos fazer, depois a gente vê. E aí esse depois a gente vê que vai... Um resultado, por exemplo, de uma empresa, né, onde eu tive uma passagem, foi afetado diretamente pela pandemia, porque não tem como você se planejar para alguma coisa que está fora de um limite normal, né, digamos assim. Mas existem métodos de mitigação pós-pandemia, né, que nós aprendemos, como a complexidade, o estudo de complexidade, alguns métodos que saíram depois da pandemia, que auxiliam justamente esse tipo de trabalho, a fim de evitar danos maiores, danos colaterais no exercício do planejamento. E como a gente está falando de qualidade, qualidade é tudo aquilo, de uma forma muito simplista, né? Então, qualidade é tudo aquilo que está de acordo com o que foi desenhado ou o que é esperado. Então, o que você falou, né? Algo que foge ao controle, que na época da pandemia, e aí o preço disso subiu demais, o preço daquilo saiu fora, e aí se sai fora significa que a qualidade foi afetada. Mas eu não controlo isso. Tá bom, por isso que existe a metodologia, porque existem algumas formas de pensar nisso antes, mitigar ou tentar mitigar na medida do possível. Eu costumo dizer também que a qualidade são 3 pilares, né? É a satisfação do cliente, é o resultado, né? E por último, tudo aquilo que eu controlo. Então, se eu tenho esses 3 pilares bem estabelecidos, eu vou ter qualidade, né? A partir do momento que eu não tenho esses pilares estabelecidos, alguma coisa foge ao controle desses pilares, o resultado se perde. Infelizmente, você vai ter um resultado ruim, não tem como contornar muitas vezes. Eu já vi projetos inviabilizarem, morrerem, por uma questão de qualidade, por uma questão técnica de qualidade. Por exemplo, passar com um determinado tipo de material num viaduto. Parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa boba, mas que no momento ali, na hora ali, que eu diga. Caiu lá. Entendeu? Então, inviabilizou um projeto. Muitas vezes deixou de se fazer uma fábrica, ou deixou de se colocar um tanque, ou qualquer coisa do tipo, por isso. Porque não pensou. Entendeu? Por uma falta de análise ali um pouco mais minuciosa. Aí, existem os estigmas também, né? Então, às vezes a gente faz... Ainda mais a gente que veio de fábrica, né? Então, qualidade dá a impressão de controle de qualidade, né? Aquela coisa de controlar a qualidade. E não é isso que a gente está falando, né? Não é fazer para depois ir lá ver que deu errado. A gente está falando de alguma coisa que então, vamos fazer com que nasça com qualidade, né? E aí, Fabiano, você que também é ratinho da indústria, que cresceu na indústria e tem uma carreira linda e resolveu mudar de lado quando você estava no auge, né? Isso é bem legal. Traz pra gente algum case, assim, que te veio em mente. Eu estava vendo teu olhinho fazendo assim, ó, na hora que a gente estava conversando. O que te veio em mente? O que te traz da tua carreira, do teu crescimento, dessa coisa de misturar a qualidade, de entregar, de colher o fruto de entregar alguma coisa diferenciada, de ser o curioso que eu sei que você de ir atrás, de fazer diferente e fazer a diferença? Olha, quando comentou, né, que o tema seria qualidade, eu pensei assim, o que é a primeira coisa que me vem à mente, ou qual é a minha primeira lembrança de qualidade? E aos 8 anos de idade, meu pai chegou em casa, meu pai trabalhava na indústria, chegou em casa com um boné e estava escrito no boné dele assim, faça certo na primeira vez. Eu não entendi nada daquilo. Eu falei, pai, mas como assim? E ali ele me explicou, né, o que era, né, aí ele explicou que era qualidade e tudo mais. Anos depois, estava numa empresa gigantesca aí do Aerospace, e essa empresa tinha lançado um programa de excelência empresarial.
E nesse programa de excelência empresarial, a gente recebeu um critério, né, com uma série de ferramentas e tudo muito bem estabelecido, o que tinha que fazer, como fazer. E o meu departamento, ele despriorizou aquilo. Aquilo me incomodou. Aí eu cheguei para o meu gestor e falei para ele que eu queria. E ele não, eu falei, não, eu quero ficar à frente desse projeto. Ele não me deu. Aí passou 3 meses... Não foi, eu fui de novo. Falei, cara, deixa comigo. Vamos ver se você consegue fazer. Peguei. Tá aí no saco. Vamos aí, Se vira aí. Se vira aí. E olha, peguei aquilo e combinei com ele. Mas e aí? Dando certo, né? Porque aí a gente tinha que passar por critérios de avaliação, certificação. Falei, olha, pra gente não ficar por último na corrida da diretoria, porque tem tudo isso, né? Sim. Ele falou assim, tem que ter algum diferencial. E estava acontecendo um avanço no critério, no versionamento do critério. Então tinha conceitos novos a se adaptar. E eu me antecipei a isso. Falei, não, eu quero pegar o critério novo já. Mas ainda estamos discutindo. Não, eu quero o novo. Xaropinho, né? E aí, causador. Né? Causador. E foi legal, porque eu peguei aquele lá, debulhei aquilo, tratei como um projeto. Né? Então Começou entendi aí. Quais são os recursos que eu preciso, qual que é o escopo, né? Qual que seria ali, né? As premissas direitinho, criei um plano, porque eu já tinha uma data, falei, então para fazer e ainda não ficar para trás e ficar feio, tem que fazer em 6 meses, então eu já tenho minha data fim. Você fez eu fiz de trás para frente. De trás para frente. Então eu tenho que fazer isso, vai levar tanto tempo isso, aquilo e tal. Então eu fiquei ali 1 semana fechado fazendo, e meu chefe achando que o negócio não ia sair. E beleza. Vou mandar o moleque embora depois disso. Até que eu fiz a primeira reunião. E aí, ao fazer a primeira reunião, foi interessante, porque o pessoal viu que eu não falei, agora o negócio é sério. Agora tem que sair. E era engraçado, porque assim, eu lembro até hoje, teve uma compradora na época que falou assim, eu não consigo entender, eu não queria gostar de você, porque você briga com a gente, mas você briga com a gente sai sorrindo, né? E foi legal, porque assim, a gente demonstrava, né, o valor, falava, se a gente conseguir, vai sair lá na frente. Então. E como que eu colhi os frutos disso? Eu lembro com muito carinho por eu ter sido, né, pioneiro nesse novo critério e coisa, eu fui escolhido para falar para toda a liderança da empresa num evento para contar um pouco dessa história. E isso, assim, eu tô falando de 700 líderes num auditório gigantesco e eu falando lá. Então, depois disso, até várias pessoas me conheciam e eu não conhecia. Porque já tinha visto o Fabiano falar, né? E o Fabiano estava limitado ali a célula, ali as pessoas que eu estava. Legal. E como carreira, isso assim, me preparou para voar outros voos. Né? Então, foi uma experiência na mesma empresa, né? Na mesma empresa. Que aí você fez uma carreira legal lá, né? Exato. Então, foi muito gratificante, assim, ter corrido risco. Foi muito bom mesmo. E aí eu acho linda essas histórias, assim, eu adoro, né? Adoro história e eu acho que é isso que faz com que a gente viaje. E quando eu vejo hoje, por exemplo, né? Então, meu filho trabalha numa grande empresa, vocês sabem, e ele tá no início da carreira, mas eu acho muito bacana mesmo estando no início da carreira, você estava falando e eu estava enxergando o meu Bruno ali, sabe? Fazendo, pensando assim como você, pegando grandes projetos, pensando que tipo... E eu acho que hoje tem uma sofisticação maior do que tinha na época que você era o Bruninho da vez, né? Então, hoje, o Bruno tem acesso a muito mais informações. E eu percebo que ele usa isso com muito apetite, sabe? E isso faz a diferença. Não é porque é meu filho, não. E não é porque é meu filho, não. Mas isso faz a diferença. Faz sim, sem dúvida. E aí, William, você que também já é experimentado, né? E se você tivesse que falar para os Brunos que estão iniciando e que estão sofrendo, mas que estão buscando e que são espertos e que vão fazer a diferença e que daqui a pouco serão Williams e Fabianos lá nas posições deles. O que você recomendaria para ele? Vamos lá. Como o Fabiano deu um exemplo do pai dele, eu vou dar um exemplo do meu.
Meu pai também trabalhou 32 anos em uma empresa multinacional. Foi uma pessoa assim que me deu vários exemplos durante a vida. E um que ele deixou para mim encaixa bem agora. Ele falou o seguinte, que a gente, independente do que vai fazer na vida, se você vai ser um padeiro, se você vai ser um marceneiro, se você vai ser um grande empresário, não importa. Você tem que fazer com amor. Você tem que ter amor, você tem que gostar do que você faz, independente do que você faça. A partir do momento que você gosta do que você faz, fica mais fácil sentir as dores do problema, entendeu? O meu pai usou esse exemplo. E o meu pai trabalhava num local onde não era fácil. Todos os dias ele saía às 4 da manhã para chegar às 6 da manhã na fábrica e passava ali suas 10 horas, né? Pegava o ônibus de volta, voltava para casa e tinha o desafio de criar 3 filhos, né? Então, assim, eu tiro o chapéu para ele por ter passado esses 32 anos nessa posição. Ele mudou, lógico, dentro da empresa de posições, mas o meu pai, ele nunca se acomodou. Outro exemplo que ele me deu foi esse, de nunca estar satisfeito com aquilo que está acontecendo. De você sempre buscar algo novo, buscar algo melhor, se aperfeiçoar dentro que seja da sua área, mas fazer algo novo. Eu lembro do meu pai comentando que ele pintava, né, nos carros com pincel e depois com as pistolas. Depois o robô começou a pintar o carro e ele começou a operar o robô. Então, assim, olha a evolução dele. Né? É evolução. Ao longo do tempo, dentro da carreira dele, que ele se especializou, que ele gosta, ele se tornou melhor. Não, e quanta gente deve ter ficado para trás com a entrada do robô? Então, adivinha quem que ficou junto aqui? Não é fazendo pelo robô, mas pensando pelo robô, né? Operando ele. Quem fez com qualidade até então. Isso. Então, assim, um exemplo que eu costumo ter nos meus desafios, né, nas minhas dificuldades, é exatamente esse. Tratar com amor, independente do problema que for, ter compaixão pelas pessoas. Você vai falar assim, não, você trata as pessoas como coitadinho, não sei o quê. Não, eu acho que vocês estão todos aqui bem claro que eu não trato ninguém como coitadinho. Mas eu procuro ter compaixão, eu procuro me colocar no lugar do outro, saber se a pessoa que está ali tem os skills necessários para que eu possa desafiá-la, porque desafiar alguém também é amar. Um outro exemplo hoje a gente falou isso. Do meu pai foi esse, ele sempre me desafiou. Ele dizia uma frase que para quem está começando vai doer um pouco, mas é dura, só que verdadeira, tá? O segundo lugar é o primeiro derrotado. Então a gente não pode ser segundo lugar. Ayrton Senna falava isso. O Ayrton Senna falava isso, entendeu? Então, assim, não tem como você ser bom naquilo que você faz se você for o segundo, porque existe alguém ali que é melhor. E os padrões hoje são muito mais altos. Isso. Hoje os padrões de qualidade, já que o tema, né? Os padrões de excelência, os níveis de qualidade exigidos, pagou aqui, né? Voltou. Os níveis de qualidade, eles são muito mais exigentes. Sem dúvida. Né? E as informações, elas estão disponíveis numa quantidade que é assustadora. E assim, só para antes da gente entrar num outro tema, arrematar ao final, eu diria o seguinte para quem está começando. Faça com amor, com compromisso e responsabilidade. São as 3 palavras assim que, se você tiver essas 3 palavras e fizer dessa forma, eu tenho certeza que o resto você vai aprender, você vai ser desafiado, as pessoas vão te ensinar, porque existe uma frase bem popular também conhecida aí no mercado, que prefiro que contrate caráter do que contratar habilidade. Porque habilidade a gente treina, o caráter não. Então, eu acho que é por aí. Tá? Totalmente. Queria fechar dessa forma. Muito bom. Lindissimamente, por sinal.
Olhinho brilhou, Obrigado. que lindo. É minha história, né, gente? É, Isso é vida, né? É gente aqui, né? Isso mexe com a gente, porque a gente... A minha casa, assim, acho que todos, né? A gente não veio de família rica. Uhum. Então, meus irmãos, eu, meu pai, todos conquistaram as coisas que conquistaram com muito trabalho e muito valor para poder chegar onde a gente chegou. Então, assim, hoje muita gente fala assim, você tem as coisas, para você é mais fácil, não sei o quê. Só que não é bem assim. Só quem viveu sabe. Entendeu? Então, por isso que eu me emociono. Desculpa. E que lindo, que delícia. Nossa, se tivesse combinado, não seria tão lindo. O que você ia falar, Fabiano? Já nem lembro mais. Nem lembro mais, nem eu também. Onde é que eu tô mesmo? Tô na frente de dois grandes amigos, que delícia. Não, mas o que o William trouxe, né? Acho que da mesma maneira também, né? Comecei lá de baixo, não tenho pai rico, meu pai não teve pai rico. Né? Pelo contrário, meu pai foi abandonado pelo pai. Né? Então, imagina, né? Pra gente chegar e ao mesmo tempo, eu sempre tive, assim, a cobrança dentro de casa e a cobrança que eu faço a mim mesmo é muito maior do que eles têm. E por isso que eu consegui chegar onde cheguei profissionalmente. Nunca tive medo de falar que não sei. Nunca tive medo de, errei. Reconhecer os sabe? erros, né? Nunca quis ter crédito pelo trabalho do outro. Sempre dei o crédito a quem merece. Né? E foi assim que eu consegui, né, trilhar a carreira aí dentro de grandes empresas. Né? Quando a gente está passando por aquele momento, pela empresa, ou o projeto, todas as vezes a gente não percebe o tamanho do que está sendo feito. Aí depois que termina, que você para e olha e fala, caramba. Quanta coisa construímos, né? E o que o William falou, ele é muito verdadeiro, né? Quando você faz porque gosta, né? E não é assim, é muito bonito falar assim, você tem que fazer o que você gosta. Mas eu não gostava de acordar 4h30 da manhã e ir para uma empresa para consertar placa eletrônica, né? Mas eu aprendi a gostar. Porque era aquilo ali que botava comida dentro da minha casa, né? Poder criar minha filhinha, né? Pequenininha, né? Cuidar da minha esposa, né? Conseguir conquistar, pagar minha faculdade e tal. Então, mais do que fazer o que gosta, é aprender a gostar do que faz. É aprender a gostar do que faz. Sem dúvida. E às vezes a gente vê umas coisas muito vazias hoje em dia, né? Quero fazer o fácil, quero fazer o que dá dinheiro. Isso eu não quero fazer porque... Não, eu quero fazer aquilo outro. O que é mais cômodo, né? Muitas vezes. E não tem mágica, né, gente? Não tem mágica. Não adianta. Tudo é consequência. Tudo é consequência. O bom e o ruim. A história muda, mas a determinação não, né? Você já viu isso? Ele comentou uma coisa que muito legal. Nós somos de famílias diferentes, distintos, criados em lugares diferentes, mas todos aqui tivemos sempre a mesma determinação de fazer algo melhor, né, com carinho, com cuidado, e isso demonstra qualidade, demonstra o resultado. Entendeu? Isso então qualidade. não tem como, E não olha tem outra como, receita. E a qualidade não é mecânica, não é. Ela pode ter técnica no sentido de método, mas passa pelas pessoas, né? Então, pessoas que se emocionam, pessoas que se apaixonam, pessoas que têm que fazer com amor, pessoas que têm problemas, né? Então, a gente está hoje aqui, mas que será que nós passamos aí durante o dia? Sem dúvida. Né? Como será que foi o nosso dia? Exatamente. Né? E estamos aqui com um sorriso de orelha a orelha, que bom. É isso aí. E não significa que o nosso dia foi... Um mar de rosas, né? Mas fazer isso aqui para nós a gente faz com amor. Sim. É um momento onde a gente pode passar um pouco do que a gente viveu, né? Para uma geração que está aprendendo, que está absorvendo igual uma esponja. Então, que eu possa contribuir com uma grama que seja. Entendeu?
Eu falo... Pode falar. Eu vejo muito valor no que a gente faz, até porque, assim, né? Eu aprendi muita diferença entre o sábio e o inteligente. E eu nem posso... Eu não sou sábio, mas eu me considero inteligente, né? O sábio é aquele que aprende com o erro do outro. É inteligente aquele que aprende com os próprios erros. Por que eu tô dizendo isso, né? Hoje em dia, as pessoas que estão de fato interessadas em se desenvolver, em crescer, são poucas. São poucas. São poucas. Então, o que a gente faz aqui é para fomentar, sabe? É para tentar fazer com que a próxima geração ou pessoas que estão tentando uma mudança de carreira veja que, assim, o mato ainda é alto. Muito alto. Basta você ter a atitude, né? Ontem a gente falou um pouco também, né, da atitude, né, da curiosidade, do empenho, né, acho que uma pessoa bem empenhada ali, né, que realmente queira fazer, é o querer, né? O restante a gente ensina, a gente contorna, a gente dá jeito. Né? E se tiver que escolher, eu acho que uma escolha que é bem legal e isso eu falei muitas vezes e falo para o meu filho até hoje, escolha certo as pessoas que você pretende aprender com. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente aprende observando. Sem dúvida. Né? A gente aprende observando. E quando a gente está observando e a gente está vendo as coisas acontecerem e está aprendendo, naquele momento você não sabe se aquilo é certo, se aquilo é errado, aquilo é novo. É novo e a gente repete. Então, se a gente sai um pouquinho assim da casinha, se a gente vai um pouquinho para trás, só para tentar analisar com quem que eu estou aprendendo. Será que eu estou aprendendo com pessoas que realmente vão me ensinar a atuar com qualidade, já que a gente está falando de qualidade? Sim ou não? Se tiver um resquício de dúvida, recua. Tem um pensador que fala o seguinte: na dúvida, diga não. Exatamente. Exatamente. Na dúvida, diga não. Né? Primeiro você pensa e depois você responde. Então, eu também concordo plenamente com isso. Só que eu queria completar essa sua fala e colocar o seguinte: aprenda também com aqueles que erram, né? Observando, por exemplo, para não repetir esse tipo de erro. Porque eu venho de situações, e você sabe muito bem disso, e que algumas coisas aconteceram não tão boas e me serviram como uma alavanca, uma mudança de vida. Então, se separou, né? Esse é o bom modelo que eu quero ser quando crescer. E esse é o modelo que eu não quero ser quando crescer. Mas que me ensinou muito. Mas que me ensinou que eu não quero ser. Isso, entendeu? Então, assim, são situações que todo mundo já passou por isso. Todo mundo passa. Eu também, você também. Sem dúvida. E quando os jovens, principalmente, se depararem com esse tipo de desafio, o segredo é esse que você falou. Dá um passo para trás. Dá um passo. Entendeu? Dá uma olhadinha de fora, que se você recuar um pouco, você já vai ver grande diferença desse tipo de pessoas, né? E a gente não está falando de eliminar problema ou minimizar problema, porque, de novo, a gente já falou isso, acho que toda vez que a gente se junta a gente fala isso. Os problemas existem, nós existimos para resolver os problemas, que bom que os problemas existem, porque aí nós somos solicitados. Exato. Né? Então, e isso, de novo, né? Depois o Bruno vai ficar feliz ou não, mas de novo trazendo ele aqui para a mesa. Eu falo para eles, você tem problemas hoje? Lógico que tem, você está lá para resolver problema. Ah, mas será que se eu sair daqui e para lá vai diminuir o problema? Claro que não, só vai mudar de endereço. Então, resolva-os. Porque, e não significa que vai eliminar também. Não, você vai resolver esse, vai resolver, depois vai ter outro, aparecer um outro, e vai ter outro. É um rio, né? E assim, ele corre, então ele vai mudar. Ele sempre vai ter as mudanças. Como é em projeto. Exato. Como é em projeto. Projeto, eu costumo dizer o seguinte, que o problema, ele vem seguido da palavra solução, né? Não é assim?
Pelo menos tem que ser, né? Deveria, né? Deveria. Então, se problema vem seguido de solução, foca na solução. Mas também pode ser assim, ó, Haja no problema... e foque na solução. Ó, também pode ser assim, ó, problema, nós e a solução. Também dá, né? Boa. O que você ia falar, Fabiano? Não, eu ia falar que assim, quando a gente fala de construir uma carreira, quanto maior o problema, o tamanho do problema que você resolve, mais próximo você tá do teu próximo passo. Né? Eu não conheço, eu nunca vi em empresas sérias, né? Por isso ênfase no sérias, né? Em que a pessoa que está resolvendo o problema vai ficando para trás. Né? E o contrário... Exatamente. É verdadeiro. Exatamente. Quem foge do problema... vai ficando... Esse vai ficando sendo para trás. esquecido, né? Esse vai ficando para trás, né? Ou não fica. Esse é o ponto. Então, assim, também não é agora achando que eu sou super-herói, né? Então agora eu vou pegar o maior problema do mundo, vou pegar tudo para mim e não vou entregar nada. Não é assim. Eu acho que, assim, é sempre importante ter um problema para você resolver. Aí eu falo assim, poxa, mas como assim? Eu vou pensar, eu sou muito supply chain, né? Então, assim, eu sou um comprador, por exemplo. Eu vou pegar um problema de compras para resolver. Talvez você possa pegar, não daquele pacote que você compra da tua atuação. Tenta pensar num problema que o teu chefe tem, ou que o teu gestor tem, que o teu departamento tem. Sabe? Porque assim, comprar bem, com qualidade, todos os compradores têm que fazer, isso é o esperado. Aliás, é obrigação, desculpa aí. Isso é o que tá lá. Comprar com qualidade, fazer, lá. então você está ganhando para isso. Então, assim, o plus, né, o que você pode fazer além é enxergar assim, poxa, se você resolver um problema do teu departamento, já vai te dar um posicionamento diferente frente aos demais. Aliás, é assim que surgem os projetos. Como que surge o projeto? Por que surge um projeto? Através de uma demanda, de uma necessidade, um problema. E uma possível solução. Porque nenhum projeto parte de uma ideia vazia. Né? Exato. E parte com um propósito. E nenhum projeto também parte com a solução desenhada. Definida, não. Não existe. Não existe. Então é bem isso mesmo. Existe um problema, até porque se não tiver problema não vai ter projeto. Né? E aí pode ter pessoas nos ouvindo falando assim, mas eu fiz isso e não aconteceu nada comigo. Aí entra de novo a questão de empresas e empresas. Né? Então a empresa também está te dando, seja pelo bem ou pelo mal, você tem a tua resposta. Então talvez o teu passo de carreira não esteja ali. Naquela empresa. E eu escutei isso, ficou marcado assim para mim. Né? Eu sempre que uma dessas business partner de RH falou para mim, né? Tava lá com posição de liderança e tal. E aí eu falei pra ela, nossa, aqui as coisas estão acontecendo tão rápido, né? Eu não tô acostumado com isso. Ela falou assim, é porque você tá colhendo aqui o que você plantou lá. Na outra. Então, muitas vezes acontece isso. Às vezes você não vai colher onde você tá plantando. Porque quando você tá resolvendo um problema, tem uma coisa que ninguém vai tirar de você, é o aprendizado que você tá levando. Ninguém vai poder chegar. Então, por exemplo, assim, depois de mim, apareceram outros lá. Eu deixei aquela empresa. Né? É o legado. Mas isso é uma coisa que eu acho, pra mim, assim, um dos princípios que eu sempre procuro seguir é deixar a tua marca, né? Deixar o teu legado. Então, podem vir N depois de mim. Mas quem foi o primeiro a implantar aquela solução XPTO? Eu. Ninguém mais pode falar isso no planeta. Então, porque hoje em dia, talvez o que eu implantei nem exista mais. Porque mudanças aconteceram. E faz parte. Mas a verdade é que até eu ter feito não existia. Pior que existe. Sabe por quê? Porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é jovenzinha, que trabalha lá naquele lugar que você fez e que falou assim, sabe aquela solução que a gente usa lá? Conheço o cara que fez. Falei, nossa, é o meu amigo. Verdade, isso é verdade. O nosso legado ele fica. É o nosso legado. E eu acho que disso tudo, né, que a gente não planejou. Nós planejamos o tema, né? Viemos juntos, ele me deu carona. E aí eu até pedi carona, falei, Fabiano, me dá carona que eu tô precisando de colo. E aí ele me deu carona. E a gente falou assim,
vamos lá, vamos falar de qualidade, vamos tentar trazer o tema de uma forma leve, né? E olha, conseguimos, porque eu vou confessar para vocês dois. Eu saio daqui muito melhor do que eu cheguei. Que bom. Que bom. Eu espero do fundo do meu coração que vocês também, Sem e que dúvida. as pessoas que nos acompanham também, Sem dúvida. as pessoas que nos acompanham também, que a gente consiga realmente sair daqui com essa sensação de que valeu a pena, sabe? Dever cumprido. E olha, a gente tem um monte de coisa para vender, a gente vende um monte de coisa, a gente vive disso, mas eu vou falar uma coisa, eu preciso sim de dinheiro para comer, para, né, não tem jeito, tem conta para pagar. Nós temos vida, né? Temos vida e é assim que funciona. Mas para mim, o que vale a pena mesmo é isso que a gente faz aqui. É essa coisa que a gente faz despretensiosamente. Se vai vender mais a partir daqui ou não, sei lá. Mas o que a gente fez aqui. E se tiver um que assistir esse episódio e que caiu uma fichinha e que nós conseguimos fazer diferença numa vida, para mim é felicidade. Mas É legal. Já valeu, né? Mas eu tenho certeza que não só aqui, hoje, mas em muitas coisas que a gente ainda vai fazer, com esse grupo de pessoas envolvidas, essa dedicação que cada um tem, novamente, o amor que cada um tem por aquilo que faz, nós vamos movimentar muitas vidas ainda. Pode ter certeza nisso. E eu agradeço, Papai do Céu, por ter colocado pessoas como vocês na minha vida, de verdade. Obrigado. De coração. Eu também sou muito grato. Sem Muito dúvida. grato. E eu queria agradecer, né, se um dia chegar esses vídeos aqui a essas pessoas, queria agradecer a todos os tutores que eu tive ao longo da minha vida. Porque foram pessoas que moldaram quem eu sou hoje. Quem você é hoje. Então eu sou muito grato mesmo a esses tutores, a essas pessoas que ao longo da minha vida contribuíram para estar aqui hoje. Porque se não fossem essas pessoas, eu não seria um décimo do que eu sou hoje, entendeu? E saiba que hoje você é professor de tutores, tá? Isso aí. Aprendo muito com você. Obrigado. Bom, foi muito lindo, eu acho. Muito Foi bom. mais lindo do que a gente imaginava. De coração, obrigada. Obrigado. Obrigada pela companhia. Como eu disse, vocês são convocados, querendo ou não, vocês vêm, tá? E a gente encerra mais um episódio. Então, tô tentando controlar aqui nossos 40 minutos. Nós encerramos esse episódio com alegria no coração. E eu agradeço. E se vocês quiserem, acompanhem sim. Eu acho que, olha, cada vez mais eu tenho orgulho em dizer, acompanhe o nosso canal, compartilhe, nos procure, e a gente adora bater papo e adora ajudar. Então, muito obrigada, boa noite. Obrigada a vocês. Obrigado, boa noite a todos aí. Até a próxima. Até a próxima.